Fala pessoal, é mais uma vez uma satisfação recebê-los no canal Eu Programando. Hoje daremos continuidade à nossa playlist de certificação e Java básico, tá certo? Para aquelas pessoas que estão estudando para certificação e também para quem está aprendendo a programar, poder dar os primeiros passos conhecendo o básico do Java, tá certo? Antes de começar, como eu sempre peço para vocês, se conhece alguém que está interessado em aprender a programar ou tirar a certificação Java, não esquece de dar essa força, indicar o canal para essa pessoa e também se inscreve, ativa o sininho, dá o like no vídeo, já vai deixando aí o like, porque isso aí é importante, pessoal, para o YouTube continuar indicando para vocês os vídeos do canal e também fortalece a gente aqui desse lado, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para nossa aula, tá? Hoje nós vamos falar, pessoal, continuando falando sobre métodos, nós iremos falar sobre, ó, vamos criar aqui primeiro, né, o método. Já falamos sobre tipos de retorno, já falamos sobre os opcionais, né? Sobre Ah, caramba, tá fugindo o nome da palavra. Modificadores de acesso, sobre os modificadores opcionais, que é o static, o final, o abstract, enfim. Tá? Hoje nós vamos falar sobre finalizar, né? Já falamos sobre a lista de parâmetros, vamos finalizar de falar um pouquinho sobre a nossa lista de exceções, tá? E sobre o corpo do nosso método, tá certo, pessoal? Que é tudo o que vem dentro das nossas chaves. Então a aula de hoje ela não vai ser muito demorada, até porque o tema também não é tão extenso assim. Basicamente, tudo que nós precisávamos falar sobre essas duas coisas nós já falamos, tá? Mas tem algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, um é opcional, né? Ou seja, a nossa lista de exceções, você declara se você dispara uma exceção ou não, ela é opcional, ou seja, seu método pode não declarar exceção nenhuma, pode fazer o que tem que fazer e nunca precisar disparar nenhuma exceção. Então percebam que esse throws ele é opcional, tá? O corpo do método, já pelo contrário, não, tá? O corpo do método, ele é obrigatório. Então, você tem que ter o abre e fecha chaves. Ah, mas não tem nada, nenhum código escrito, esse método não faz nada. Então, o corpo dele está vazio, mas ele é obrigatório, tá certo, pessoal? Então, ó, mais uma regra sobre as exceções. Obrigatoriamente é essa palavra. Percebam que quando a ideia pessoal, ela deixa a palavra, pelo menos na minha configuração aqui, usando o IntelliJ, quando a palavra ela é laranjinha, é sinal que ela é uma palavra reservada do Java, ou seja, é um caractere reservado do Java que eu não posso usar esse caractere para escrever meus próprios códigos, tá? Eu tenho que usar nos códigos, mas para preencher os requisitos que a JVM espera na escrita de código Java. Eu não posso nomear minhas classes, eu não posso nomear meus métodos, eu não posso fazer nada disso usando essas palavras-chave reservadas, a não ser que seja, ó, por exemplo, assim, meu método, eu posso vir aqui e escrever o throws, tá? Não vai quebrar, mas porque na verdade não é essa palavra aqui, ó. Eu não estou usando a... Opa, peraí, que isso aqui vai dar ruim. Eu não estou usando o throws isoladamente. Eu estou nomeando toda essa string aqui para o nome do meu método. Se eu tentar usar só o throws, ó, o Java não vai, a JDK ela não vai permitir, a JVM ela não vai permitir que você entre com esse nome de método, tá? Então, é obrigatório que o throws ele esteja presente na minha declaração de exceções e é obrigatório que ele seja a primeira palavra, tá? Eu não posso vir aqui, ó, e colocar exception throws, tá? Eu não posso fazer essa inversão. Ah, eu declarei aqui exceção. Não, não declarou, tá, pessoal? Então, eu sou obrigatório que o throws é a minha primeira palavra, obrigatoriamente, tá? Eu vou usar aqui um outro tipo de exceção, ilegal argument exception, tá? E outra coisa que é importantíssimo, eu posso declarar mais de uma exceção, tá? Deixa eu ver se eu posso usar a própria exception, posso, tá? Então, eu posso declarar mais de uma exceção e para isso tem uma regra.
Assim como na nossa lista de parâmetros, a nossa lista de exceções, ela também tem uma vírgula como separador. Eu não posso colocar um ponto e vírgula, eu não posso colocar dois pontos, eu não posso colocar barra, eu não posso colocar pipe, que não vai funcionar. Então, na declaração do nosso método, se você está declarando que o método tem que disparar uma exceção, obrigatoriamente o throws é a primeira palavra. Eu vou colocar aqui em cima as regras. As regras de exceções, tá? Throws é obrigatoriamente a primeira palavra. Se houver mais de uma exceção, elas são separadas por vírgula, tá? Então, isso aqui são regras, pessoal. Então, não pode mudar. Se você vê qualquer coisa diferente disso, o seu método ele está incorreto e o seu código nem compila, tá certo? Agora vamos para o corpo do método. Vamos falar um pouquinho do corpo do método. Eu vou tirar aqui as exceções. Aqui tem algumas outras regrinhas, tá? Que elas são essenciais. Percebam, primeira coisa, corpo de método válido, tá? Vazio. Então, assim, se você diz, mas não tem nenhum código, como eu comentei anteriormente. Ok, não tem nenhum código, mas é um corpo de método válido, tem as duas chaves e coloca todos os requisitos necessários, preenche todos os requisitos necessários para que esse meu método seja um método válido. Então, o corpo do método, ele é vazio. Isso aqui, ó, eu também posso fazer, tá? Então, ó, válido, por quê? O meu método, ele é do tipo void. Void diz que não retorna nada. Eu não estou retornando nada, eu estou dando apenas um return. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo, saia de dentro desse método e pare a execução, porque eu estou retornando, tá? Então, eu posso fazer isso. Mais um item que é necessário. Se o método tiver o tipo de retorno, você é obrigado a colocar a sua instrução de retorno retornando alguma coisa daquele tipo, tá? Então, ó, eu coloquei agora aqui o nosso método, ele é um inteiro, então eu estou dizendo que ele retorna um inteiro. Então, é obrigatório. Se o seu método tem um tipo de retorno, é obrigatório que você coloque o return. Se o seu método ele retorna um void, o return ele é opcional, tá? Obrigatoriamente, pessoal, o seu método ele vai obedecer à sequência do que você está escrevendo no corpo, tá? Então, aqui dentro é procedural, ele vai linha a linha na execução do método, fazendo tudo o que ele tem que fazer na escrita do seu código. Então, se você vier aqui e colocar o sout, se, agora passar aqui um parâmetro, né? Você não passou parâmetro válido. Tá? Então, ó, o nosso método, no corpo do método, é onde de fato está a escrita de tudo que nós queremos que o nosso código execute. Como não tem nenhum tipo de retorno, olha só o que dá para fazer, pessoal. Olha, mostrando aqui para vocês na prática, tá? Eu posso vir bem aqui, ó, e dizer o seguinte: se for 0, eu não quero mais executar o OK lá embaixo.
tá? Então, para a gente ver isso aqui funcionando, a gente vai precisar, obviamente, de um método main, né? E aí eu vou colocar aqui o meu... Isso aqui é só para vocês verem funcionando. Eu acredito que vocês já entenderam, né, pessoal? O meu método 3, né? Tem que colocar ele estático para ele poder ser chamado dentro do main. A gente vai estudar a palavra-chave reservada static e para o que ela serve mais à frente, tá, pessoal? Então, ó, coloquei aqui o 1. Aí, olha que legal. Quando eu executar esse nosso código, o método ele vai passar por todas essas etapas aqui. Uma delas é a verificação do parâmetro que nós passamos, tá? Então, ó, olá, ok. Aqui dentro ele fez a verificação. O i, ou seja, o parâmetro que nós passamos na lista de parâmetros do método, é igual a 0? Se sim, ó, olá, você não passou o parâmetro válido e ele vai retornar e não vai mais executar essa linha. Isso é para vocês verem o que é possível fazer com um método do tipo void, tá, pessoal? Então, um método do tipo void, a gente consegue executar regrinhas, tá? Dependendo do que você precisa. Não é muito aconselhável, mas é possível. Olá, você não passou o parâmetro válido, tá? Se eu tirar o return, o que acontece? Não retorna nada. Como é do tipo void, isso não vai dar problema nenhum, porque aqui no final, embora você não tenha colocado a própria JVM, ela faz isso para a gente, tá, pessoal? Então, ela vem aqui e ela coloca um return, mesmo que a gente não coloque nenhum, mas aí ela executa o método por completo. Então, essas são as regras do corpo de método. Se você tiver um tipo de retorno, ó, olá, você não passou o parâmetro válido, ok. Então, se você não tiver um tipo de retorno, você não é obrigado a retornar nada. Mas se nós colocarmos aqui um tipo de retorno, ó, e você não colocar um return, uma instrução return explicitamente no seu código, tá errado, tá? Então, a JVM ela vai parar. Então, muito cuidado na hora da prova, tá, pessoal? Mas, como eu sempre peço para vocês, baixem esse código ou façam os próprios códigos de vocês, façam os próprios testes de vocês, mudem tipo de retorno, mudem sequência de execução de código, tentem colocar retornos dentro de if e vejam o que acontece, tá? Porque isso aqui também é interessante, ó. Foi bom ter tocado no assunto, ó. Olha o que eu vou fazer. Return i. Vou retornar o próprio i, tá? Ó, mas agora eu tenho um return que obedece ao meu tipo de retorno na instrução do método, na declaração do método, tá? Eu estou dizendo que o meu método retorna um int e aqui dentro, ó, eu estou retornando um inteiro. Vou retornar um 99, tá? Estou retornando um inteiro válido. Por que que o nosso método continua dando erro, pessoal? Porque, ó, isso aqui é uma condicional, é uma instrução condicional e ela faz uma verificação. É possível que o nosso método ele nunca entre nessa linha aqui. Ele nunca execute essa linha aqui. Então, o que que o nosso erro ele vai estar dizendo? Ó? Ele está dizendo assim, missing return statement, ou seja, ele ainda não achou um statement de return. Por quê? Porque isso aqui é condicional. Se o código não entrar aqui, o que que a JVM vai retornar para você? Então, como ela não sabe o que fazer, ela não vai nem conseguir compilar o seu código. Então, você pode vir aqui e colocar um return i. Então, o que que o nosso código faz agora? Ó, se por algum motivo chegou um 0 aqui, a gente vai retornar 99. Se não, se conseguiu dar tudo certo, vai acontecer olá, ok, e aí ele vai retornar i. Se eu vier aqui, ó, e tirar esse return daqui de dentro, não dá erro, por quê? Porque agora o nosso método, em algum momento, retorna um valor inteiro, ou seja, ele obedece o tipo de retorno que está na declaração do nosso método. E aí, volta a dar tudo certo, tá? Só que aí ele vai imprimir, olá, você não passou um parâmetro válido, ok, e vai retornar 0, tá certo? Então, muito cuidado, muita atenção a isso, são coisas que podem cair na hora da prova, tá? Esse return
Ele pode estar, tipo, uma lista de exceção gigante. Ele colocou o static antes do modificador de acesso do seu método. E aí tudo, você está reparando tudo isso bonitinho. E aí, ó, retorna um inteiro. E aí você percebe que aqui dentro do corpo do método tem um return de um inteiro. E você diz, ok, tá tudo certo, vai imprimir tal coisa. Só que você esqueceu que esse return do inteiro, ele está dentro de um condicional e o seu código não vai nem compilar. Tá certo, pessoal? Então, muita atenção, façam os próprios testes de vocês, façam os próprios códigos de vocês e comecem a pegar esses erros por conta própria, que é assim que vocês vão aprender, tá? Novamente, cuidado também com as regrinhas das declarações de exceção dos nossos métodos, tá? Cuidado aqui, a vírgula é obrigatória se você tiver mais de uma exceção na declaração de exceções do seu método. E o throws, ele é sempre obrigatório que ele seja a primeira instrução. E essas instruções de exceção, elas sempre são posteriores à lista de parâmetros e predecessoras do corpo do método, tá certo? Então elas sempre sucedem a lista de parâmetros e sempre precedem o corpo do método. Então muito cuidado com essas regrinhas. Obviamente, com o tempo que você se tornar programador e você estiver fazendo seus códigos Java, isso tudo vai ser natural, você não vai mais precisar pensar sobre isso. Mas para quem está iniciando, escrevendo os primeiros códigos e para quem vai fazer a certificação, muito cuidado, porque na prova eles podem inverter sim a localização dessas declarações e você está avaliando outras coisas no seu código, quando se você batesse o olho e percebesse que essa regra foi violada, você já saberia que o código nem iria compilar e você não perde tempo na prova avaliando outras coisas naquela questão. Tá certo, pessoal? Então é isso na aula de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer de coração a você que esteve presente aqui, foi comigo até o fim. E como eu sempre peço, pessoal, faça os testes de vocês. Surgindo qualquer dúvida, ó, aí na descrição do vídeo vão estar todos os meus contatos. Fique à vontade para entrar em contato comigo. Eu respondo todo mundo. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo a todos, beleza, galera? Mais uma vez, se inscreva no canal, ativa o sino, deixa o like ou dislike, mas me diz por quê, o que não gostou, pode me mandar feedback, tanto aí nos comentários, quanto nos meus contatos pessoais, beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigado, ó. Um beijo no coraçãozinho de vocês, um forte abraço e até a próxima.